Seja bem-vindo ao canal Bíblia Encantada. E a Torre de Babel sempre foi tema de muita especulação e curiosidade por parte das pessoas, e muita gente não conhece o que realmente está escrito sobre ela, e acaba acreditando em relatos que não possuem base bíblica. Mas neste vídeo, nós conheceremos um pouco mais sobre a Torre de Babel à luz da Bíblia. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like, para o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas. Agora vamos ao vídeo. Inclusive a expressão Torre de Babel, popularmente adotado para se referir à Torre da cidade de Babel. A palavra torre significa basicamente torre de vigia, enquanto que a palavra Babel vem de Pavel, significa portão de Deus, pela combinação do acadiano bar com o hebraico El. Mas o nome Babel também é explicado pela etimologia popular, baseada numa raiz hebraica similar que significa confusão e mistura, e que possui relações fonéticas com a palavra Babel Santo, é que o nome Babel se tornou sinônimo de lugar, o piso de Deus onde houve a confusão das línguas e o início das diferenças idiomáticas. Mas antes de começarmos a falar sobre a Torre de Babel, precisamos falar um pouco sobre a origem de Babel e como começou. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, e não se agradou do que viu. Após o dilúvio, Deus ordenou que o homem se espalhasse e povoasse a terra, mas contrariando a ordem de Deus. Aquela população resolveu se unificar, edificando uma cidade da planície de Sinear. A cidade de Babel é a primeira cidade mencionada na Bíblia depois do dilúvio. E a região onde Babel foi edificada posteriormente se tornou a tão famosa Babilônia. E a cidade de Babel foi fundada por Nimrod, que também fundou a cidade de Ereque, Acade e Calné. E quando Nimrod partiu para a Síria, ele ainda edificou outra cidade, dentre as quais estavam a cidade de Nínive. E pelo relato bíblico do capítulo 11 do livro de Gênesis, possivelmente o Babel foi a primeira sede do governo. Agora a Babilônia. Observe como a Babilônia apareceu. Ela aparece no início da Bíblia, porque ela aparece no meio da Bíblia, e ela aparece no final da Bíblia. Agora há algo. Agora, ela começou com Nimrod. Nimrod fundou Babilônia no Vale de Sinar, bem perto entre o rio Tigre e o Eufrates, e o Eufrates a atravessava, e como que cada estrada de todo aquele país conduzia diretamente à Babilônia, e cada um daqueles portões tinha perto de 200 pés, 60 metros de lado a lado, aqueles portões feitos de bronze, e quando você estava dentro da cidade da Babilônia, toda a rua conduzia diretamente ao trono. A Babilônia foi a cidade mais rica que já existiu mesmo depois de tanto tempo. De sua fundação, a cidade ainda dá o que falar por sua história e seus mitos, considerada a primeira grande cidade da antiguidade, influenciou muito sendo comparada. Somente com a Roma imperial foi lá que nasceu a astronomia e a matemática. Todos gostariam de conquistar seu território. Cidadãos comuns sonhavam em conhecer a famosa cidade. O primeiro escrito de leis também partiu de lá. Nabucodonosor construiu jardins famosos. No vídeo de hoje, vamos contar a história da cidade da Babilônia e sua queda. Babilônia teve uma curta existência. A queda logo após a disputa com os persas e romanos. A cidade acabou caindo no poder dos árabes, ficando dentro da esfera do Islã. A Babilônia e sua rica história, com seus reis e generais, foi transformada em um mito, se tornou um centro cultural e econômico do Oriente Médio. Babilônia do Império só durou cerca de 73 anos e teve 6 reis, entre 612 e 539 a.C. Mas Babilônia morreu, ou ela está de pé espiritualmente, vamos ver na Bíblia. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério. A Grande Babilônia.
a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse 17:5. A Babilônia hoje é Roma. Ora, até agora eu não apresentei aquele ponto da história que eu quero mostrar, isto é, a mistura da religião de Nimrod com a religião cristã. Daí nasceu Roma papal. Você recordará que Átalos fugiu de Babilônia para Pérgamo e estabeleceu seu reino. Ele floresceu através dos anos, sustentado pelo Deus deste mundo. Uma sucessão de reis sacerdotes seguiu Átalos até o reino de Átalos III, quando, por razões só conhecidas pela soberania de Deus, ele legou o reino para Roma. Júlio César então tomou tanto o reino físico como o espiritual, porque ele tornou-se o pontífice maximus da religião babilônica e, portanto, foi rei sacerdote. Este título continuou passando para os imperadores seguintes até o tempo de Maximus III, que o recusou. Ele usa uma coroa tríplice e reside em Roma. E em Apocalipse 17. Deus não mais se refere a Pérgamo como o trono de Satanás, nem diz que é onde Satanás habita. Não, o lugar do trono não é mais em Pérgamo, porém é o mistério Babilônia. Não é em Babilônia, mas no mistério Babilônia. Está numa cidade sobre 7 colinas. Roma é a única cidade que está sobre 7 colinas. Seu cabeça é anticristão, pois ele usurpou a posição de Cristo, como está escrito em sua coroa. Vicarius Filii Dei, no lugar do Filho de Deus. Só Deus pode perdoar pecados. No trono de Roma tem um que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Mistério. A Grande Babilônia. Apocalipse 17:5. Blasfêmia. Sabe como vai acabar? A Babilônia. Saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão: morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá. Pois poderoso é o Senhor, Deus que a julga. Vou lhe dizer algo chocante. Aí está esse dragão vermelho, o diabo. Onde está seu trono? Não na Rússia, em Roma. E disse: o diabo lhe deu seu trono e sua autoridade, dragão vermelho, não a Rússia. E recorde, o Império Russo lançará uma bomba atômica de algum tipo na cidade do Vaticano e a destruirá em 1 hora. Assim diz o Senhor. E a Bíblia diz que Deus tomou aqueles homens de coração cruel e colocou-os em suas mãos. Aí está o fim de Babilônia, a grande cidade.